هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم اهدنا واهد بنا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mais uma vez, depois de muito tempo, estamos de volta para continuarmos com os nossos programas, nossas atividades de aprendizagem do Deen. Voltamos com novas regras, todos sabemos, por causa da situação, da pandemia. E não só, voltamos com novos temas. Nós vamos introduzir um novo tema, e esse tema chama-se As-Siratun Nabawiyya. Vamos estudar a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E vamos nos basear neste livro. Vamos usar este livro. Este livro chama-se Ar-Rahiq al-Makhtum. O nome do livro significa bebida selada. Este nome aparece no Alcorão. Yusqawna min rahiqin makhtum, Surat al-Mutaffifun. E bebida selada é uma bebida que Allah subhanahu wa ta'ala reservou para certas pessoas lá no paraíso. E essas pessoas no Alcorão são chamadas de Al-Abrar, os bondosos, aqueles que se empenham na prática do bem. Allah reservou para eles uma bebida selada. Bebida selada mais ou menos como? Porque no paraíso temos 4 rios. Um rio de leite, um rio de mel, um rio de... é vinho, né? Bebida mesmo. E um rio de água. Nesses rios você vai e tira como quiser, mas esta bebida já é diferente, ela vem selada. Allah subhanahu wa ta'ala vai dar a essa pessoa selada, não é daquelas que você vai buscar como quiser. Ala kulli hal, o autor deste livro é um sheikh de origem indiana. Eu sempre disse que o Islã, o Alcorão, não é propriedade dos árabes. É uma mensagem que Allah enviou para toda a humanidade. E Allah facilita a quem Ele quer. Quem escreveu este livro é um sheikh indiano. E, por sorte, já não está conosco. Nasceu em 1942 e faleceu em 2006. Uma daquelas boas pessoas que passaram por este dunya. Não vou aqui falar dele porque levaria muito tempo. E o nome dele é Safiur Rahman Al-Mubarak Afuri. Ala kulli hal, tem muitos livros que falam da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eu escolhi este aqui porque é um dos melhores livros que falam da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Além de que este livro ganhou o primeiro lugar no concurso que se lançou no Paquistão já faz muito tempo,
lançou, a Liga Islâmica lançou um concurso no meio dos sheikhs para se fazer um livro resumido sobre a biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Dos livros escritos, este ganhou em primeiro lugar. E devo vos dizer que não vamos ler de parágrafo a parágrafo. Eu vou fazer o resumo que eu puder, aquilo que eu acho que é essencial para os muçulmanos saberem, mas a partir deste livro. Estamos juntos? Tudo bem. Neste livro, começa-se falando sobre a importância da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós sabemos o que é biografia. É mais ou menos a narração dos factos, a narração da história de uma pessoa. Normalmente, biografia é algo que uma pessoa escreve ou conta sobre outra pessoa. E aqui, os conhecedores muçulmanos estão a narrar a partir de fontes autênticas aquilo que foi a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E quando falamos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não estamos a falar da vida de qualquer pessoa. Estamos a falar da vida de uma pessoa que Allah escolheu para servir de exemplo para a humanidade. Estamos a falar da vida de alguém que mudou a história em si, que endireitou as coisas que estavam tortas. Estamos a falar da vida de alguém que Allah escolheu com o seu conhecimento no meio de muitas pessoas. E esta disciplina, este tema é muito importante para nós muçulmanos no que diz respeito ao entendimento do Alcorão. Esta disciplina ajuda-nos a entender melhor o Corão. Eu só vou dar exemplo de um capítulo curto que todos nós conhecemos. Surat al-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Acaso Allah subhanahu wa ta'ala não encontrou a ti no estado de orfandade? Você não era órfão e Allah lhe acolheu? Aí já entra a sira. Aí já estamos a falar da biografia do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam na infância. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era árabe de origem. Era árabe. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão que Ele nos criou a partir de duas pessoas e nos dividiu em nações. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail. Então, falando de origem, a origem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é árabe. E aqui surge uma necessidade. A palavra árabe, al-árabu, o que significa? O que significa al-árabu? Na língua árabe, esta palavra árabe significa o quê? A palavra árabe, na língua árabe, significa terra árida, deserto. Uma terra onde não nascem plantas, é difícil chover, há seca constante. Então, as pessoas que vivem nessas terras passam a ser chamadas árabes. Então, a palavra árabe tem dois significados. Árabe local, árabe residente desse local. Então, quando falamos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estamos a falar de uma pessoa que nasceu na Península Arábica e falava a língua árabe e ele era árabe. Não é uma pessoa estranha, não árabe, que passou a viver na terra dos árabes e depois aprendeu a língua árabe. Não, estamos a falar de um árabe nativo puro. Só que os árabes dividem-se
em 3 categorias ou em 3 grupos. Quando falamos desses 3 grupos, nós estamos a querer chegar aonde? Estamos a querer chegar a que grupo o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam pertence. A primeira categoria ou o primeiro grupo de árabes chamam-se Al-Arabul Ba'ida. Al-Arabul Ba'ida, em português podemos dizer árabes extintos, que já não existem, antigos, os primitivos, que já não existem. No Alcorão são mencionadas 2 tribos, ou são mencionados 2 povos que fazem parte desses árabes que já não existem, que é o povo de Thamud e o povo de Ad. O povo de Thamud é aquele que recebeu o profeta Saleh, está? O povo de Ad é aquele que recebeu o profeta Hud. Estes 2 povos estão mencionados no Alcorão. Conta-se a história deles. Fazem parte dos árabes primitivos, os antigos, os extintos, que já não existem. Na verdade, no Alcorão fala-se de 4 profetas que eram puramente árabes. Neste caso, o profeta Saleh, o profeta Hud, o profeta Shu'aib, que estava naquela terra chamada Madian, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estes são os 4 profetas árabes mencionados no Alcorão. O resto não são árabes. Então estamos a falar do primeiro grupo de árabes, chamado de Al-Arabu Al-Ba'ida, os árabes que já não existem. Não tem como você chegar a eles, já não existem. Já se foram. O segundo grupo são árabes chamados Al-Arabu Al-Ariba. Estes são árabes que provieram de um homem chamado Qahtani. Em outras palavras, são chamados Al-Arabu Al-Qahtaniya. Pois vamos entrar em detalhes, inshallah. E o terceiro grupo de árabes são chamados de Al-Arabu Al-Musta'riba. São árabes que não eram árabes, vieram de outras terras e se juntaram com os árabes, começaram a ter seus filhos, a sua descendência foi se juntando com os árabes e nasceram árabes puros. Esses também têm um outro nome, podem ser chamados de Al-Arabu Al-Adnaniya. Adnaniya porque no meio existia um homem chamado Adnan, e este Adnan é da linhagem do profeta Ismael, e o profeta Ismael é filho do profeta Abraão. O que quer dizer que esta terceira categoria, ou este terceiro grupo de árabes, é onde pertence o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A partir do momento em que sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é da linhagem de Ismael, da linhagem de Ibrahim. Ibrahim não era árabe. Sabemos que o profeta Muhammad é um árabe puro, proveniente de árabes que nasceram a partir de pessoas não árabes. Não sei se está claro esse ponto. Aí surge a necessidade de buscarmos informações sobre como é que este Abraão chegou na terra dos árabes. É preciso ter em conta que nós estamos a falar de coisas de muito tempo, fora do nosso imaginar. Sabe, entre Ismael e Jesus
Passaram 2000 anos. De Ismael para Jesus. Eu estou a falar de Jesus por quê? Para não falar do profeta Muhammad, que apareceu depois de Jesus. Entre Ismael e Jesus passaram 2000 anos, 20 séculos. E nós queremos voltar para Ibrahim. Se estamos a falar do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, temos que voltar para Abraão. Abraão vivia no Iraque, numa pequena cidade chamada Ar. Assim mesmo, Ar. No sul do rio Eufrates. Quem estudou geografia pode ir ver no mapa. No sul do rio Eufrates. Saiu de lá para uma cidade chamada Harran. E de Harran mudou-se para uma cidade chamada Palestina. Esta Palestina mesmo, Filistina. Ele mudou-se para Filistina para, digamos, criar o seu centro de Dawa. Normalmente os profetas ficavam em cidades onde era fácil deslocar-se para outros pontos de referência. Os profetas sempre ficaram em cidades. Não vinham do campo. Sabem por quê, né? Porque pessoas de cidade têm essa tendência de desprezar pessoas do campo. Então, se o profeta viesse do campo, não diria nada. Que, quem é esse? Se vende na maíta, pá, deixa lá. Então, Allah sabia isso das pessoas. O que é que se passa? Quer vinha vender esteiras ou... Então, os profetas nasciam em cidades e viviam em cidades para receber todas as pessoas, as da cidade e as de fora, do campo. Então, Ibrahim criou seu centro, aonde? Na Palestina. E da Palestina fazia seus movimentos de dawa. Viajava para certas localidades, distritos, e fazia o seu trabalho ali. Numa dessas viagens, ele saiu com a sua esposa. A sua esposa chamava-se Sara. Em português dizemos Sara, mas na língua original deles, Sara. Sabem que existem línguas semelhantes. Por exemplo, o português e o espanhol. São poucas coisas que a gente não percebe do espanhol. Até porque falamos que espanhol é português estragado, não é isso? Agora os espanhóis dizem que português é espanhol estragado. Cada um estraga a língua do outro. Então, naquela zona existem línguas um pouco aproximadas. Hebraico, aramaico, são parecidos com o árabe. A palavra Sara, a origem dessa palavra vem de sorriso, sorrir, rir. E por que esta senhora era chamada de sorridente? Sara significa sorridente, porque era tão bonita que quando você olhasse para ela parecia que está a rir. Sabe, quando a pessoa ri fica bonita, né? A pessoa fica feia quando chora, quando zanga, mas quando a pessoa ri fica bonita. Então esta senhora era muito bonita que quando você olhasse para ela parecia que está a rir. Todo momento era assim. Então Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam saiu com ela numa dessas viagens de pregação e chegou numa terra onde o rei também não aguentava com mulheres bonitas. Havia regra ali. A polícia daquela terra ali, os soldados, aqueles capangas dele, quando vissem uma mulher bonita, mandavam uma mensagem para o rei. Alguém tinha que sair a correr para o rei. Mulher bonita. E imediatamente a senhora tinha que ser levada para lá, para o palácio. Então Ibrahim chega lá com essa mulher bonita que parece sorridente
A notícia chegou no rei, dizer, agora estão esperando do quê? Tragam aqui. Mas vem com um homem dizer, pá, é só amarrarem a senhora aí e traz a mulher. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله